Eu tô lendo o livro do Alex Hormozi chamado 100 Million Offers, que basicamente ele explodiu a minha cabeça com um modelo de negócio, um modelo onde você vai agregar valor na sua solução, que você vai simplesmente parar de brigar por preço com a sua concorrência, mudando alguns aspectos da sua oferta. Ou seja, sempre que a gente vai se comunicar com o cliente, sempre que a gente vai levar a nossa proposta, sempre que a gente vai para uma reunião comercial ou algum alinhamento com o cliente, existem alguns mecanismos que intencionalmente a gente pode preparar, e eu quero mostrar para você como que, a partir desses insights que o livro trouxe, eu apliquei nos últimos 3 meses e eu percebi uma mudança significativa dentro da minha empresa. E para você entender, existem 4 fatores que eles de fato aumentam o valor percebido. A gente vai comentar sobre eles. Logo em seguida eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu fiz aqui dentro da empresa para me preparar para gerar mais valor percebido dentro da minha marca, né? Para quem não sabe, a gente aqui dentro da Turbo, a gente tem serviço de tráfego pago. Quantas pessoas oferecem tráfego pago? Enquanto eu tô vendendo um serviço de 10 mil reais, tem pessoas vendendo a 1.500. Então, por que existe essa diferença entre essa cobrança de 10 mil reais e por que existe a diferença no preço que eu cobro num site de 30 mil reais, enquanto tem outras pessoas que não conseguem ter esse mesmo valor percebido? Pode parecer que não, mas algum tempo atrás eu também estava cobrando esse mesmo valor. Algum tempo atrás eu percebi que, por mais que eu tivesse uma boa área de vendas, eu não estava conseguindo aumentar o meu preço, porque o valor percebido, ele não estava tão bom quanto eu gostaria. E ler esse livro fez muita diferença no como a gente se adequa ao mercado, como a gente traz maior valor percebido a partir do entendimento dessas 4 premissas que eu vou falar aqui. Então, já aqui dentro do meu iPad, eu queria compartilhar com você essas 4 premissas que estão em inglês aqui, mas a gente consegue tranquilamente poder conversar sobre elas. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, que ele coloca aqui, que ele coloca nas premissas que aumentam o valor percebido, né? O que aumenta o valor percebido é se a gente está de fato ou não gerando e atingindo o sonho dos nossos clientes. Então, quando a gente entende de fato quem são os nossos clientes e qual é o sonho desse cliente especificamente, fica muito mais fácil eu criar uma proposta que vai de encontro ao sonho e não de encontro a um serviço que eu presto que vai gerar algum valor. Não, o grande fator aqui pra gente é o serviço, ele já gera valor. Agora, eu preciso conectar emocionalmente com esse cliente, pensando no sonho desse cliente. E esse é o ponto primário da nossa conversa, porque eu vou mostrar pra você o que eu fiz aqui dentro da minha empresa, como eu mudei, como eu estruturei esse valor. É muito comum, e ele dá um exemplo, né, de várias pessoas, inclusive dentro do nicho da saúde, que basicamente é você ter uma barriga de tanquinho. Esse é o sonho da pessoa, ou o sonho da pessoa, ela é ser percebida como uma pessoa desejada. Ela quer ser uma pessoa mais desejada, seja pelo esposo, seja pelas pessoas que estão em volta, ela ir na praia e ela conseguir ser uma pessoa que tá chamando a atenção. Tem pessoas que têm esse desejo. E por outro lado, né, tem empresários que eles querem sair do operacional, tem empresários que querem não trabalhar sábado e domingo, tem empresários que querem ter mais lucratividade. Então, o grande lance, quando a gente olha para esse veículo que o Alex Hormozi traz, é, primeiro, a gente pensar e, de fato, você estudar dentro da sua empresa, primeiro, sobre o seu cliente. Então, tenha profundidade para estudar sobre o seu cliente. E depois, né, no segundo ponto aqui, é a percepção de fato, se essa pessoa vai conseguir atingir esse resultado. Então, o atingimento do resultado, ele é um negócio que, para as pessoas, precisa ficar muito palpável, que elas são capazes, de fato, de atingir aquilo que a gente se propõe. Então, se eu me propus a reduzir ou então a entregar uma barriga de tanquinho para uma pessoa, o que eu de fato tenho que fazer? Qual que é a clareza? Essa pessoa está conseguindo enxergar que ela tem um sonho, mas ela consegue enxergar o caminho, o mecanismo para chegar até esse sonho. E aí a gente, enquanto empresa, a gente, enquanto instituição, a gente precisa pensar de fato com muita clareza e entendimento sobre como a gente cria um modelo na nossa apresentação comercial, no nosso onboarding, em vários momentos durante a nossa prestação de serviço. E aí é o que eu tenho maior clareza para trazer para você aqui, eu faço isso aqui dentro da minha empresa, eu mudei isso daqui, seja na área de pré-venda, seja na área de venda, seja na área de CX, seja na área de
entrega, né? Que aí eu venho um gestor de tráfego, eu tenho aí o programador, eu tenho aqui dentro um analista de comunicação que vai tratar social media, o GC, que muitas vezes são produtos vistos como commodity, muito necessários para a empresa, mas quando eu trago essa percepção de que essa pessoa consegue atingir esse resultado, isso muda completamente. E por mais que eu tivesse tentando fazer antecipadamente isso, eu não conseguia porque tinha um problema de não entender exatamente essa fórmula. Então, os dois primeiros pontos, eles aumentam muito a percepção do cliente sobre o sonho e como ela chega nesse sonho. Então, eu tenho que trazer clareza para isso. Por outro lado, né, aqui o tempo, ele é um fator fundamental. E se você tem um projeto que ele demora 30, 40, 50 dias para o cliente, talvez você fique pensando, cara, como é que eu vou resolver esse problema? E eu vou mostrar o que eu fiz aqui dentro, mas ter uma especificidade de tempo é muito importante. E quanto menos tempo você demora para entregar para o seu cliente atingir o sonho dele, melhor fica. Então, voltando lá na barriga de tanquinho, para a gente ter um exemplo muito claro, eu poderia ter uma barriga de tanquinho treinando 6 meses, ou então eu poderia fazer uma cirurgia e essa cirurgia ser uma cirurgia que ela vai fazer o meu gominho, né, que existem cirurgias para isso, e em uma semana eu já vou ver o resultado. A pessoa, ela consegue perceber o sonho, o caminho e a velocidade de entrega. Então, por que as pílulas, os produtos de emagrecimento, eles vendem tanto? Porque geralmente eles estão atrelados a um resultado imediato. As pessoas, elas não querem entrar numa dieta, fazer academia todos os dias, fazer musculação, pagar um personal, se alimentar melhor. Elas querem a barriga de gominho. Então, esse entendimento é muito importante, porque ele está diretamente ligado ao sacrifício que essa pessoa vai ter que fazer para conseguir esse resultado. Então, olha como isso faz total sentido. Porque quanto menos tempo eu entrego e quanto menos esforço o meu cliente faz, muda completamente o valor percebido sobre a minha solução. Então, se eu chego pro meu cliente e eu falo para ele que eu consigo entregar um e-commerce em 15 dias, o meu preço, o meu valor percebido, ele aumenta significativamente. Inclusive, eu faço isso aqui agora dentro da Turbo. Eu não fazia. Só que eu comecei a preparar, inclusive fazer conta. Primeiro, para entender quanto tempo eu precisaria destinar. Segundo, como que eu faria isso acontecer dentro da minha operação para eu poder aumentar o meu valor percebido. E aí o meu valor percebido, ele aumenta porque eu diminuo o tempo de entrega, eu diminuo o sacrifício do meu cliente. Então, esse é um produto, né, que a gente pode parar e trazer diversos exemplos, mas agora que você já entendeu isso, esse é o primeiro pilar para você entender o jogo de aumentar o valor percebido. Eu quero te trazer alguns exemplos aqui, mas isso daqui é o fundamental, tá? Então, né, pra gente olhar para esses fatores, primeira coisa que a gente, né, eu trouxe um resumo aqui para caso você queira tirar um print, para caso você queira pegar esse conteúdo e você utilizar depois no seu dia a dia, aqui tem um resumo do que é esses 4 pilares aqui que eu acabei de te explicar. Então, se você tá gostando desse conteúdo, se isso tá fazendo sentido para você, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários o que você entendeu ou qual é a premissa que você deveria começar a trabalhar a partir de agora, tá? E aqui eu quero trazer o que eu, Vitor, apliquei aqui dentro da Turbo, né? O que eu tô trabalhando, porque não adianta a gente só ler um livro, só entender, se a gente não aplicar isso aqui dentro do nosso dia a dia. Então, para mostrar exatamente o que eu tô fazendo no dia a dia, né? Porque não adianta só simplesmente mostrar para você um conteúdo se eu não tô aplicando. Então eu quero mostrar para você exatamente o que a gente tá fazendo aqui dentro da Turbo. Então acho que talvez esse seja o principal valor que eu consiga entregar para você analisar e pensar no que você pode aplicar a partir desse conteúdo que eu tô trazendo para você. Então, quando a gente pensa em sonho, né? Quando a gente pensa no desejo do nosso cliente aqui da Turbo, e aqui a gente separa muito bem a operação entre clientes que eu gero lead, clientes que estão focados em conversão B2B ou conversão pelo WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, e clientes de e-commerce. E aqui eu vou focar única e exclusivamente nesses clientes para trazer um exemplo de um ajuste que eu fiz para você ter clareza. Então, o sonho, né, o resultado final que o cliente deseja, a gente mudou aqui dentro da Turbo.
Então, quando a gente fala que a gente mudou, eu quero dizer que o que eu vou falar para você aqui agora, o que você tá vendo aí agora, são premissas que a gente utiliza dentro da apresentação. É o que a gente fala, com outras palavras, de forma indireta, na condução do nosso dia a dia. Então, basicamente é o seguinte: nós ajudamos donos de e-commerce a sair do caos e construir uma operação previsível, lucrativa e escalável, onde cada real investido em mídia gera retorno real, sem precisar de depender de promoções ou virais. Isso é falado de forma direta e indireta durante toda a apresentação de vendas. A ideia é vender uma transformação, uma ferramenta que ele vai adquirir e que vai resolver problemas. Então, de forma indireta, o nosso time como um todo, que trabalha com e-commerce, ele está focado exatamente nisso. Basicamente, a gente trabalhar para principalmente esses dois pontos aqui, ó, sair do caos e construir uma operação previsível, lucrativa e escalável. Quando a gente conversou com donos de e-commerce, a gente identificou esses sonhos, esses desejos, tanto na pré-reunião, o que o cliente ele quer exclusivamente quando ele chega para Turbo. Ele não quer vídeos dos GCs, ele quer basicamente transformar a operação dele numa previsão lucrativa, escalável, previsível. Ele não quer fazer um bom lançamento esse mês e não saber o que vai acontecer no mês seguinte. Então, isso daqui é o que a gente coloca na nossa apresentação. Isso daqui é o que a gente comunica com os nossos produtos. Mas é claro, só falar isso não adianta. Eu tenho que trazer os aspectos, as características, a forma como a gente entrega. E olhando justamente para isso, que a gente vai aqui para a percepção aqui de sucesso do cliente, né? Então, o que a gente faz aqui dentro da empresa? Então, para a gente dar certeza para o nosso cliente, e um negócio que o nosso time comercial fez aqui muito bem feito, que é um negócio que você deveria copiar dentro da sua operação. Inclusive, se você gostar do que eu vou te apresentar aqui agora, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários, tá? Por quê? A gente fez um drive para a gente fazer follow-up com os clientes, com cases. E aí, basicamente, o que a gente fez aqui dentro da Turbo é criar um drive. Então, esse drive que a gente criou aqui, basicamente, ele serve para eu fazer follow-up com qualquer produto que eu trabalhe, e a partir disso eu mostro para o meu cliente vários cases, vários clientes que aqui dentro da Turbo conseguiram atingir aquilo que ele tanto deseja. Então, quando eu falo da gente criar isso no dia a dia, então quando eu falo da gente criar mecanismos que aumentam o valor percebido do nosso cliente, eu tô falando de organização, eu tô falando de planejamento, eu tô falando de principalmente intencionalidade. Se você tá trabalhando com prestação de serviço, se você tá trabalhando com qualquer segmento, é muito importante que dentro do seu segmento você tenha clareza sobre o que você está fazendo. Então, isso daqui, né, voltando aqui para o meu modelo de apresentação aqui para você, é o quanto ele acredita que isso vai funcionar para ele. Então, eu tenho que buscar aqui dentro da minha companhia empresas como a dele, para que ele olhe para esse conteúdo e fale assim: caralho, isso aqui faz todo sentido. Aquela empresa atingiu, com eles, eu também vou fazer. Ontem mesmo eu tava numa reunião com o cliente, ele falou: cara, vocês têm esse case e é por isso que eu confiei em vocês. Porque a gente aumentou o nível de consciência dele sobre a gente. E por isso o valor percebido dele foi alto, tanto que ele comprou. Ele pagou, entrou e pagou no dia seguinte. Então, isso daqui é um negócio que, se você construir para vários momentos, seja na sua pré-venda, seja na sua venda, seja no seu CX, seja no seu time de operação que vai fazer um cross-sell para esse cliente, isso muda completamente a percepção de valor. E percepção de valor quer dizer aumento de preço. Aumento de preço, se você mantém o mesmo custo, quer dizer que você vai continuar com mais margem. E indo aqui para nossa terceira parte, né, que é a parte que a gente vai falar de tempo, cara, uma clareza que eu quero trazer aqui para você, que eu vou inclusive deixar um outro vídeo aqui em cima, que eu explico o exato passo a passo que eu faço dentro do meu onboarding. Então, a maioria dos meus clientes, eles, durante algum tempo, eles entravam na empresa com a expectativa muito alta, porque a gente aumentou o valor percebido, mas quando chegava no meu time de CX, eu tinha um problema. O que a gente fez, então, para resolver isso? E eu percebi que isso daqui a gente estava aplicando sem mesmo entender a metodologia, sem mesmo saber o que a gente estava fazendo. Porque no meu kickoff, o que a gente faz a partir de agora é, cara, ó, você acabou de fechar o time comercial, alinhou isso com você, o que vai acontecer? Isso. Quando a gente faz isso com o nosso cliente, quando a gente mostra para ele passo a passo e a gente vai alimentando esse cliente com esses passos, com o que está acontecendo, muda completamente a visão dele sobre o que a gente deveria entregar e como ele se sente mais atendido, como o tempo de entrega, de fato, a gente
gente está entregando, mesmo que pequenas coisas, a gente continua entregando valor para o nosso cliente. E lembra que eu falei lá atrás, entenda se você consegue de fato entregar mais rápido para que você não faça uma promessa falsa para o cliente antes, né, de fechar esse contrato. Quando a gente vai para o nosso último passo aqui, a gente tem um negócio que ele está relacionado ao esforço do cliente, ou seja, o quanto de energia, tempo e atenção ele precisa investir para que o projeto dele seja executado e ele atinja aquele primeiro resultado que é o sonho dele. Então, aqui tem um lance muito importante que eu coloquei aqui dentro que vale reforçar, que é basicamente a antecipação e a entrega de valor já no onboarding. Então, no kickoff, e você vai perceber que lá dentro do meu outro vídeo, eu faço uma explicação muito clara para o meu cliente, eu pego todos os acessos, eu entendo com mais profundidade o que eu já deveria alimentar esse cliente para que no onboarding, que é a próxima etapa, eu de fato entregue valor para aquele cliente. E muitas das vezes, e você vai ver dentro desse vídeo, e você vai ver dentro de outro vídeo que eu vou deixar no final aqui, que é um vídeo no qual eu seto as expectativas com ele com uma planilha chamada Planilha de DRE Performance. Essa planilha, eu basicamente mostro para ele o quanto ele deveria investir, quais seriam os primeiros passos, quais são as alavancas que eu já posso trazer, que inclusive ele pode trabalhar, que o time dele pode trabalhar, e aí eu consigo mais o que? Evidências e pequenas entregas. Então, quando a gente faz isso, né, é muito interessante porque aí o valor percebido do cliente aumenta muito. E não é porque eu entreguei alguma coisa para ele fazer que quer dizer que o resultado dele vai ficar pior. Não, muitas das vezes o cliente ele quer direcionamento, muitas das vezes o cliente ele quer entender o que ele deveria fazer dentro da empresa dele, baseado na nossa visão de especialista. Pode ter certeza, os clientes eles querem isso, desde que você se posicione como uma pessoa que de fato entende sobre o que ele quer. E esse entendimento lá na venda, lá antes de você, inclusive, colocar qualquer anúncio no ar, ele é fundamental. Porque quando você faz isso, toda essa jornada desses 4 pilares que ele traz dentro do livro dele, muda completamente a sua operação e principalmente de forma intencional. Então, a partir de agora, você vai pegar esse playbook que eu acabei de te explicar. Inclusive, se você quiser, volta o vídeo, tira um print daquela parte que eu te mostrei, para que você consiga utilizar e aplicar isso dentro do dia a dia. Então, saindo daqui agora, você vai fazer 2 coisas. Você vai ver meu vídeo de onboarding e você vai ver esse outro vídeo que eu vou te explicar como que a gente cria um alinhamento de expectativa baseado principalmente no quanto ele vai investir e nas alavancas que a gente consegue gerar tanto para clientes de e-commerce, tanto para clientes que vão ser B2B ou geradores de leads, combinado? Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de você deixar um comentário aqui embaixo e, se possível, deixe um like no vídeo, fechado? É isso, um forte abraço e tchau!